Hoje eu quero falar sobre ter amigos e sobre a sensação de estar sozinha, a sensação de se sentir sozinha. E como as duas coisas não estão necessariamente alinhadas uma com a outra. Tem aquele clichê, a frase óbvia, você pode ter muitos amigos e estar sozinha mesmo assim. Isso é óbvio pra gente. Eu quero contar a minha história e a minha versão disso. Porque falar essas coisas é muito fácil, mas às vezes a gente testa na pele essas frases clichês que a gente vê por aí, que a gente fala, nossa, mas isso é óbvio, tururú. Só que quando a gente sente na pele é uma coisa diferente e que não existe frase nenhuma que te prepare pra passar por essas coisas e pra prevenir determinadas coisas. Eu mesma sou uma pessoa muito cética e um tanto cínica, então eu sempre fui muito contra essas frases genéricas de autoajuda, sabe, essas coisas. Mas eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, sempre fui uma criança muito sozinha, de todas as formas possíveis. Uma coisa que uma das minhas psicólogas que eu já tive ao longo da minha vida me falou é que eu experienciei a solidão muito cedo na minha vida. Entendi o que era solidão muito cedo na minha vida, sem saber o que era, sem saber o que estava acontecendo. E eu sofri e eu senti todas as consequências negativas e positivas dela durante a minha vida. E isso afetou a minha vida toda, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as pessoas. E eu não acho que isso faz parte de mim, não tem como mudar isso agora. Eu sempre fui uma pessoa que teve amigos. Sempre. Minha vida toda eu sempre tive amigos. Eu nunca fui aquela pessoa excluída da sala. Isso nunca aconteceu comigo. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fui muito sozinha. Eu sempre tive essa sensação, esse sentimento de solidão dentro de mim. Independente de eu ter amigos, de eu ter uma melhor amiga, eu sempre tive esse sentimento de solidão dentro de mim. E com 13 anos de idade, eu me trancava e ir no banheiro aqui de casa e chorava. Porque eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia largada pelas pessoas em volta de mim. Porque na minha adolescência, na minha pré-adolescência, as pessoas me chamavam de rainha do gelo. Porque eu era muito fria, eu era muito curta e muito grossa. Então eu sempre fui uma criança, uma pré-adolescente, uma adolescente muito fechada emocionalmente, muito trancada emocionalmente. E ao mesmo tempo tendo muitos amigos, tendo experiências, vivendo como uma adolescente, uma pré-adolescente normal. Eu ia pras festas, eu gostava de meninos. Eu não ficava muito com... eu ficava com meninos. Eu tive uma experiência normal, mas com esse sentimento de solidão intenso e muito forte dentro de mim, que eu só consegui me livrar um pouquinho dele, um pouquinho dele, recentemente. Eu tenho 22 anos de idade. Esse sentimento de solidão vinha de um pensamento de que ninguém nunca vai me entender completamente, de que eu nunca vou me sentir 100% confortável com essa pessoa, de que eu nunca vou ser compreendida do jeito que eu quero ser compreendida, do jeito que eu preciso ser compreendida. E desde sempre, eu sempre fui uma criança muito decidida. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Não muito decidida. Eu gosto de falar que eu sou corajosa. Eu não sou decidida. Eu faço as coisas mesmo na minha indecisão, porque eu sei que se eu só me largar, eu não vou fazer nada, eu vou só ficar pensando e remoendo nisso na minha cabeça. Então eu gosto de praticar a impulsividade consciente. É a impulsividade consciente, eu sempre fiz isso desde que eu era criança. Se eu quero uma coisa, eu vou fazer essa coisa. Se eu não quero uma coisa, eu não vou fazer essa coisa. Ninguém vai me obrigar a fazer essa coisa. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Então, em relação a amigos e a grupos de amigos, se eu não gostava de ficar com um certo grupo de amigos, é o que aconteceu uma vez, eu cansei desse grupo de amigos, eles não me faziam bem, eu não gostava de estar com eles. Eu decidi não ficar com eles. Eu decidi ficar sozinha. Eu só tentei me afastar o máximo que eu conseguia deles, porque eu simplesmente não me importava mais. E chegou num ponto que eu me sentia tão sozinha que e era uma coisa que parece um vício. Quanto mais sozinha você se sente, mais você se isola do mundo, porque você já tá se sentindo sozinha. Então, que diferença faz? Nenhuma. Então isso vira um vício e uma coisa leva a outra. E é muito difícil parar esse vício de se isolar das pessoas, de se afastar das pessoas, de você tratar as pessoas mal e você não querer outras pessoas na sua vida e você ter dificuldade de fazer essa amizade, porque você já se sente sozinha, você já tem essa ideia na sua cabeça de que você tá sozinha para sempre. Então, por que você faria esse mínimo esforço se já tá tudo certo pra você na sua cabeça? Por muito tempo na minha vida, eu pensei, ok, eu não preciso de amigos na minha vida, não preciso de um namorado, não preciso de ninguém. Eu juro por Deus, quando eu tinha uns 15, 16 anos, era isso na minha cabeça. Porque eu meio que me afastei de todo mundo que me irritava.
Porque eu tinha um grupo de amigos que era muito otário e outro grupo de amigos que também era muito otário. E como eu sempre fui muito decidida e eu sempre preferi ficar sozinha, eu sempre me isolei porque eu já me sentia sozinha, eu só falei, ok, eu não preciso de amigos. Foda-se, foda-se, foda-se. Eu literalmente me isolei de todos os meus amigos, eu me afastei de todo mundo. Então quem quisesse falar comigo, falava comigo, mas eu não fazia questão de absolutamente ninguém falar comigo. Eu fielmente acreditava que eu não precisava de outras pessoas na minha vida. Só que uma coisa que sempre me pegou foi que eu sempre fui obcecada com a ideia de amor. De ter um amor e viver um amor romântico. Desde criança, eu gostava de alguém, de um menininho, eu ficava criando milhares de cenários na minha cabeça de vezes e formas diferentes dessa pessoa, desse menininho que eu gostava de me escolher, dele querer ficar comigo, de coisas românticas acontecerem comigo. Eu criava cenários na minha cabeça. Então uma coisa não bate muito com a outra. Você ter certeza de que vai morrer sozinha e de que você vai ser sozinho pro resto da sua vida, com o fato de você querer viver um amor romântico. Não existe como você fazer essas duas coisas coexistirem. Então meu cérebro sempre foi uma bagunça, eu sempre me senti uma bagunça. Sempre senti que meu cérebro era bagunçado e que eu precisava colocar ele no lugar. Agora essa parte do vídeo vai ser um pouco... Poucas pessoas vão se identificar com essa parte do vídeo, eu acho, porque eu acho que eu vivo uma coisa rara, uma coisa de 1 em 1 milhão. Eu não sinto mais que eu vou morrer sozinha agora, porque eu não consigo imaginar na minha cabeça algum cenário que eu não tenha a Natália do meu lado, me ajudando a fazer tudo que eu preciso fazer na minha vida pra sempre. Eu conheço a Natália desde 2016. 2021, 22. Eu conheço a Natália há 7 anos, desde 2016. Ela sempre foi minha melhor amiga. Foi uma coisa bizarra ela entrar na minha vida. As coincidências que tiveram que acontecer pra gente ficar junto e ficar sempre perto uma da outra foram absurdas. E só ano passado que esse bloqueio, essa minha ideia de solidão eterna, ela foi diminuindo um pouquinho. Ela diminuiu um pouquinho por causa da Natália. Durante o meu ensino médio inteiro, eu fui pulando de grupinho de amigos a grupinho de amigos, sempre com a minha popularidade de rainha do gelo. E também falavam que eu descartava amigos. Eu tinha um coração de gelo, que eu era muito fria, porque eu tive 2 melhores amigas. Eu era muito amiga de uma menina, aí a gente deu uma afastada, ninguém brigou nada, a gente só cresceu. Aí eu tive outra melhor amiga e a gente também deu uma afastada porque a gente cresceu também, porque é uma fase da vida que você vai crescendo. Então eu era conhecida por trocar de melhores amigas. É isso que acontecia. Então, não faça bullying com os coleguinhas, não é legal. E o único jeito que eu consegui tirar essa ideia de solidão da minha cabeça foi falando as coisas mais desconfortáveis do mundo pra ela. Normalmente, as pessoas que se sentem assim, as pessoas que se sentem muito sozinhas, elas têm muito medo de ser vulneráveis. É isso que acontece comigo, pelo menos, mas é que eu vejo muita gente passando por isso. É esse medo de demonstrar vulnerabilidade, esse medo de se abrir pro próximo. E esse é realmente um coração de gelo, porque a gente congela o nosso próprio coração para ele não ser machucado de novo, seja por um motivo, seja por outro. Traumas podem acontecer. Então, o único jeito que eu consegui sentir um pouquinho de alívio do meu coração e da minha cabeça pra tirar essa ideia e essa tristeza eterna de sensação de solidão e essa ideia de que eu sou sozinha pra sempre, de que ninguém nunca vai me entender, de que nunca vai me compreender, de que eu nunca vou ser ouvida da forma que eu quero ser ouvida, de que eu nunca vou ter um amor, de que eu nunca vou viver um romance de livro, foi fazer as coisas mais desconfortáveis do mundo pra mim. Eu sei, olha pra mim, olha os meus olhos. Eu sei que tem uma coisa que você precisa falar pra alguém que vai tirar o maior peso do seu ombro. Seja um fato sobre você que você quer compartilhar com alguém, seja algum segredo que você precisa compartilhar com alguém, seja alguma informação que você precisa contar pra pessoa que é muito desconfortável, que é extremamente desconfortável e que vai te deixar numa posição muito vulnerável. É essa coisa. Quanto mais isso você fizer, aos poucos o muro vai abaixando. Eu prometo pra você, o muro vai abaixando. Chega num momento em que quando você tá numa discussão acirrada com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que é importante pra você, que aquela coisa que você sabe que se você falar vai mudar tudo completamente, mas também vai te deixar numa posição muito vulnerável, seja demonstrar suas emoções, seja demonstrar os seus sentimentos, seja falar um eu te amo, ou eu gosto muito de você, ou contar um problema seu pra pessoa que você não se sente seguro em contar pra ninguém. É essa coisa, é o fato de você compartilhar essa coisa com as outras pessoas
que vai fazer o muro abaixar. Você vai meio que juntando as coisas, vai fazendo aos poucos, como se fosse uma missão de um joguinho. E aos poucos você vai sentindo esse muro cair. Essa sensação de solidão vinha da gente, ela vinha do nosso próprio isolamento. Desse ciclo que a gente fica preso e que é impossível de sair e que demora muito tempo e que é muito chato você tentar sair desse ciclo, é muito chato. Muito, muito chato, é insuportável. Mas a gente precisa passar pelo desconforto. A gente precisa literalmente descongelar o nosso coração e abaixar um pouquinho o muro que a gente tem em volta da gente. Porque esse muro foi criado por uma proteção. A gente passou por alguma coisa, provavelmente, que deixou a gente meio assim, meio armado, sempre constantemente armado para as outras pessoas. Ou a gente nasceu assim, eu não sei. Talvez ele venha do fato de que você não recebeu muito amor quando você era criança. Ninguém expressou muito amor pra você, ninguém expressou muita vulnerabilidade e emoções pra você quando você era criança. Então você não sabe como fazer. Então você tem medo disso, então você tem medo dessa vulnerabilidade porque você não conhece ela. Ou porque durante a sua vida você constantemente se expressou e você foi constantemente rechaçada ou recebeu respostas negativas em relação a isso. Então a gente aprende a se proteger, a gente aprende a se fechar. Então como você tira essa solidão dentro de você? Mesmo você não tendo ninguém, você não tendo uma Natália perto de você. Se mantenha aberta para outras pessoas, porque você também pode encontrar a sua própria Natália. Ou você também pode encontrar uma namorada. Ou um namorado também, óbvio. Mas eu não sou 100% livre dessa sensação de solidão. Eu ainda me isolo muito, até mesmo da Natália. A Natália sabe literalmente tudo sobre mim. Às vezes ela tem que arrancar as coisas de dentro de mim, porque eu me recuso a falar pra ela. Eu tenho a sensação de que ninguém vai querer saber nada do que eu tô falando. Tipo, por que você se interessaria pelo que eu tô falando? Nada, não importa. E às vezes ela fica brava que eu não conto as coisas pra ela, mas eu tenho esse hábito de guardar tudo pra mim e de me isolar sempre que acontece uma coisa ruim. Eu tenho um questionamento constante de que, por que você gostaria de saber isso sobre mim? Por quê? Por que você quer saber? O que te interessa nisso sobre mim? Tipo, eu sou desinteressante. Então eu tenho o costume de guardar pra mim e me achar desinteressante pra sempre. E eu preciso de uma justificativa constante pra eu justificar eu querer contar alguma coisa sobre mim pras outras pessoas. Ou como eu estou me sentindo em relação a isso. E uma frase que eu queria muito tatuar, que também é de Call Me By Your Name, que é quando o Hélio meio que... Ele não se declara, mas é aquela cena que eles estão numa estátua. Bem mais ou menos do início pra metade do filme, eles estão numa estátua. Aí o Hélio meio que se declara um pouco... Ele se dá mais ou menos uma declarada pro Oliver. Aí o Oliver pergunta, por que você falou isso pra mim? E o Ariel responde, porque eu queria que você soubesse. A primeira vez que eu ouvi isso na minha vida, a primeira vez que eu vi isso no filme, eu falei... Então é por isso! É por isso que a gente conta coisas sobre nós mesmos para as outras pessoas. Porque a gente quer que as outras pessoas saibam. E isso é justificativa suficiente. Isso revolucionou a minha vida. Essa solidão também gera uma falta de autoestima para nós mesmos. E a gente não se sente boa pra nada. A gente não se sente boa nem pra ter amigos, porque a gente seria boa pra outra coisa. É tipo isso. Então é basicamente a gente tem que aprender a socializar com outras pessoas e aprender a entender que nós somos seres humanos normais. A gente precisa de outros seres humanos. É muito difícil entender que a gente precisa de outros seres humanos na nossa vida. A gente não pode só se isolar pra sempre e viver sozinha. Os seres humanos são seres vivos, sociais. A gente vive em sociedade, a gente precisa de outras pessoas. Infelizmente, eu sei que é difícil, conversar com outras pessoas é difícil. Já foi muito difícil pra mim também. Hoje em dia, depois da pandemia, eu não sei porquê, mas eu virei uma pessoa extrovertida. Eu não sei porquê. Não extrovertida, só não tenho vergonha de fazer porra nenhuma mais. Eu não sei porquê. Eu de verdade, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu sei sim, a minha ansiedade atacou com o fato de que eu vou morrer logo. Então, eu tenho medo de perder tempo na minha vida. Então, a ansiedade me fez uma pessoa extrovertida. Por favor, tá tudo bem. Eu sei que você pode não ter um grupo de amigos. Você pode realmente ser uma pessoa sozinha. Você não é sozinha. Se você tá vendo esse vídeo, você não é uma pessoa sozinha. Você sabe disso, né? Você não sabe, você é meio sonso. Mentira, 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 mentira. A gente tem muita vida pela frente. A gente esquece disso. A nossa vida, ela é bastante longa e bastante comprida. Às vezes, normalmente quando a gente tá na escola, ou no ensino médio, principalmente antes da faculdade, a gente pensa que todo o nosso universo tá ali dentro daquela escola. A gente precisa de fazer amigos dentro daquela escola. E quando a gente vai pra faculdade, é uma coisa absurda.
a gente descobre que o mundo não era só dentro daquela escola, o mundo não tá dentro do seu bairro, o mundo não tá dentro da sua cidade. O mundo é o mundo, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Você realmente acredita que nesses 7 bilhões de pessoas não vai existir um amigo pra você, ou um namorado, ou uma namorada pra você? Aí você tá se achando um pouquinho, porque você não é tão especial assim também, não. Você não é tão especial, não. Vai ter alguém pra você sim, são 7 bilhões, é muita gente. Esse foi um dos pensamentos que me acalmou enquanto eu me sentia sozinha e me isolava das outras pessoas. Eu entendi que são 7 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Eu não sou tão especial. Quando a gente entende isso, nossa vida se transforma. Quando a gente entende que a gente não é tão especial assim pro universo, nossa, a gente vira outra pessoa. Nossa vida muda, mas isso a gente aprende ao longo do tempo, ao longo dos anos. A gente é muito nova pra se preocupar tanto com essas coisas, falta muita coisa pra viver. Talvez você vai encontrar sua melhor amiga com 40 anos de idade. E você não vai estar velho, isso vai ser... Gente, 40 anos é novo ainda. É novo! Enfim, eu tô perdendo ponto aqui. O ponto é, você não é sozinho, você não nasceu pra ser sozinho pro resto da sua vida. Você não tá sozinho. Nesse momento você não tá sozinho. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo em volta de você. E muitas vezes também o fato de a gente não ter amigos impede a gente de ter experiências. Isso aconteceu muito comigo. Mas se você não teve experiências numa fase da sua vida, você pode ter experiências em outra fase da sua vida. Tá tudo bem se você perdeu a sua adolescência, eu vou falar assim. A Liv fala muito sobre isso no canal dela, no podcast dela. Então se você quer mais saber sobre isso, vai lá ver os vídeos dela. Então se você perdeu a sua adolescência por causa disso, você não vai perder a sua fase adulta. Sua fase adulta é bastantes anos. Demora muito pra você perder a sua fase adulta. Muito mesmo, muito, tipo, bastante mesmo. E até quando você perder, você vai ter outra fase. Eu não sei por que eu quis falar sobre isso, eu senti no meu coração que eu tinha que falar sobre isso. Mas eu espero que esse vídeo tenha confortado alguém. Ou espero que ele tenha interessado alguém, pelo menos. Ou que você tenha se identificado com alguma coisa. E que, se sim, eu te ajudei de alguma forma. Se não... Psicólogo, cara. Psicólogo me ajudou muito. Mas obrigada por me ouvir falar por tanto tempo. E até o próximo vídeo. Tchau!